Primeiro eu tenho que me reciclar, porque eu cheguei ontem da França, então ainda estou um pouco perturbado pela viagem. Desculpem se eu for muito prolixo agora ao falar com vocês. E, além do mais, vocês me propuseram um tema complicado. É quase como se fosse Deus e sua época, né? Deus olhando o futuro, não é fácil. Eu não sou Deus e o futuro está aí. Vamos ver. Bom, primeiro vocês sabem a questão, que tipo de desenvolvimento, na verdade, que tipo de sociedade, que tipo de país nós queremos daqui para frente, né? Vocês sabem que os filósofos, os políticos de filosofia política no passado, os clássicos gregos, sempre faziam uma pergunta que hoje é quase fora de esquadro. Como é que você vê a felicidade do seu povo? No fundo, o que eles estão perguntando é isso. Como é possível, de que maneira é possível termos uma sociedade na qual o povo seja mais feliz? E que, embora pareça fora de esquadro a pergunta, na verdade é essencial. Porque o que as pessoas querem não é só ganhar dinheiro, não é só ter emprego, ter cultura, é estar bem, sentir-se bem. Portanto, querem valores, querem acreditar em alguma coisa. Não é suficiente você ter uma transformação da vida, da sociedade, da economia, se essa transformação não leva também a desenvolver algum espírito de coesão social, de solidariedade, de acreditar nas coisas. Então a pergunta, no fundo, é no que nós vamos acreditar daqui para frente. Quanto ao lado mais material, mais econômico, é mais fácil. Porque, na verdade, de alguma maneira, as cartas já estão dadas. Já existe toda uma espécie de roteiro do que é possível e do que não é possível fazer, em termos das condições que não são só do país, mas são globais. Como nós vivemos um mundo hoje cada vez mais interligado, e em que a economia criou um mercado unificado, na verdade as regras estão aí, né? Isso é novo. Claro que sempre vocês já estudaram história da Europa, do Brasil e tal, sabem que desde sempre o desenvolvimento capitalista foi um desenvolvimento no sentido de uma expansão, né? O próprio fato de nós estarmos vivendo aqui nessa parte do globo corresponde a isso. Se não fosse os portugueses e depois os espanhóis e depois todos os demais terem se lançado a um processo de conquista de espaço que tinha que ver com a expansão do capitalismo comercial, nós não existiríamos. Portanto, nesse sentido, não é novidade o que hoje nós falamos com a boca cheia da globalização. Sempre houve uma certa tendência a essa direção. Mas era diferente. Por quê? Porque, naturalmente, a ligação que havia entre um país como o Brasil e a metrópole, que era Portugal, era uma ligação que não era provavelmente de integração, mas uma subordinação, e uma subordinação que não trazia qualquer dinamismo equiparável ao dinamismo que existia no centro do sistema capitalista. Isso foi quase sempre assim, mesmo depois com os espanhóis, com os holandeses, finalmente com os ingleses. Os ingleses tiveram uma diferença com relação a esses outros na hora de formar um sistema mundial, porque os ingleses, como vocês sabem, também fizeram a Revolução Industrial. E ao fazer a Revolução Industrial, eles se transformaram em grandes exportadores de bens, e não apenas de importadores de matérias-primas, como foi no passado. Portugal queria do Brasil ouro, depois queria, sei lá o que, a cana-de-açúcar, o açúcar, a Holanda também, né? E o capitalismo, até mesmo na época mais do século XVIII, já mais adiantada, portanto, quando a prevalência do capitalismo holandês era muito forte, quando eles começaram a conquistar até o Brasil, um pedaço do Brasil, a Ásia, as Antilhas e tal, o que os holandeses faziam? Eles ligavam o mundo pelo comércio, mas eles não ligavam pela produção. A produção era isolada em cada canto do mundo, e havia então uma ligação que era feita através do comércio. E claro que havia finanças para poder manter essa atividade, tinha também um desenvolvimento do capitalismo financeiro. Quando veio o capitalismo no século XIX, a Inglaterra, com a Revolução Industrial, ela começou a ter interesse em exportar produtos que ela produzia, se desfez da sua agricultura, passou a usar a agricultura da Argentina, da Austrália, da Nova Zelândia, desses países todos, que cresceram muito no fim do século XIX e começo do século XX, na medida em que a Inglaterra deixava de ser agrícola e se industrializava, e começava a precisar ter mercado, porque ela tinha que exportar os seus produtos e, em parte, também exportava para países coloniais, que começou a brigar com Portugal, para saber quem é que tinha o monopólio, quebrar os monopólios, aí foi favorável ao livre comércio, etc, etc.
Hoje, nós não vamos entrar em detalhe, que isso iria longe, mas nós estamos numa outra etapa já, porque o próprio sistema produtivo se espalha pelo mundo. Não é só concentrado na Inglaterra, ou mais tarde na Europa, depois nos Estados Unidos, mas agora tem na China, tem no Brasil, tem em toda a parte, e as ligações não são apenas de comércio, elas são muito das finanças, por causa do desenvolvimento tecnológico, da informática que permite a mudança de dinheiro, fluxo de capital de um lado para o outro com muita facilidade, mas significa também que o sistema produtivo se espalhou pelo mundo todo e o controle dele ficou mais facilitado, porque através dos meios eletrônicos de comunicação, tanto faz se o comando está aqui, está na China, está na Inglaterra, que está permanentemente online. Você pega um BlackBerry no seu bolso, você entra em comunicação com o resto do mundo todo. Então, isso deu uma mobilidade enorme a tudo, e a diferença entre tempo e espaço ficou bastante diferente. Mas isso implica, o que eu estava começando a dizer, também que as regras passaram a ser muito mais uniformes. Quer dizer, é muito mais difícil hoje você imaginar o futuro do Brasil muito diferente do que vem a ser o futuro do conjunto dos países. Veja o que está acontecendo na China, onde, num dado momento, a China se propunha a um certo estilo de desenvolvimento, e hoje o estilo não é tão diferente assim do desenvolvimento que se dá nos Estados Unidos. Os poucos países que ainda não estão integrados nesse sistema começam a se integrar. Cuba. As primeiras modificações da vida em Cuba agora, quais foram? Vamos dar possibilidade de maior acesso ao celular. Vamos dar um pouquinho mais de comunicação, de integração. E se Cuba não está mais integrada, não é tanto que não quisesse, é que os americanos nunca deixaram, que fizeram um embargo a Cuba, tentando asfixiar o regime socialista pela força da economia. Não conseguiram, mas Cuba ficou bastante defasada. Bom, talvez Coreia do Norte, alguns poucos lugares onde você não... Isso que eu disse, que as regras não estão totalmente não, mas em grande parte desenhadas, porque ficaram à margem desse grande desenvolvimento. Ora, se é assim, quer dizer, o futuro do Brasil vai depender da nossa capacidade de entendermos esse sistema e de nós nos colocarmos nele de uma maneira que nos favoreça. Ou seja, não quer dizer que pelo fato de que todos os sistemas produtivos de cada país estejam hoje conectados uns com os outros e de que haja regras que de alguma maneira afetam a todos, se sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, tem um efeito. Se cai a taxa de juros, tem outro efeito. Né? E não só nos Estados Unidos, em lugares significativos. Isso aconteceu na China, por exemplo. Se a China agora começa a ver inflação na China, nesse momento tem uma inflação de 8%. Se eles resolverem parar a inflação e apertar a economia chinesa, o que vai acontecer? Nós vamos exportar menos para a China. Nos afeta aqui. Bom, então nesse sentido, existem, por exemplo, condicionantes que são gerais, mas isso não quer dizer que os países não tenham alguma capacidade de definir neste mundo qual é o seu futuro, qual é a sua estratégia. Por exemplo, no nosso caso, nós temos uma situação muito especial no Brasil. Qual é? Nós conseguimos, não precisamos entrar em detalhe, controlar a inflação, aprendemos mais ou menos a lidar com o câmbio, para poder definir como é que se faz as trocas comerciais, em função dos recursos disponíveis. Enfim, nós entramos numa fase em que o Brasil se preparou para poder interagir fortemente com o sistema produtivo internacional. Isso não é fácil, nem todos os países conseguiram. Na América Latina tem vários que não conseguiram. Mas, além disso, o Brasil tem uma situação que é especial. Não é o único, mas, enfim, é especial com relação a muitos outros. Qual é? É que nós temos um desenvolvimento, ao mesmo tempo, industrial, agrícola e de serviços. Não é? Poucos países têm isso. Pega a Argentina. A Argentina é um país com uma forte base agrícola. Enorme, excelente, uma condição de terra ótima, capacidade empresarial e tudo. Industrialmente, não. Ela não tem condições de competir nem com o Brasil. Não é? Bom, outros países, como o México, que tem desenvolvimento industrial forte, não tem uma base agrícola tão poderosa. Não é? Bom, os Estados Unidos têm, a França tem, a Alemanha tem. Alguns países têm condições de ser, ao mesmo tempo, bons produtores agrícolas, bons produtores industriais, e, além do mais, entraram nessa fase mais moderna de você poder avançar muito no que se chama de serviço.
serviços bancários, serviços de educação, serviços de infraestrutura de transporte, logística e tudo mais. Essas coisas não são separadas umas das outras. Na verdade, é o mesmo motor tecnológico que permitiu essa grande unificação dos mercados, que foi o desenvolvimento da informática, da telecomunicação, essa coisa toda, não é? Isso alterou tudo, alterou a produção agrícola também. Se nós somarmos a informática, essas formações havidas na biologia, as transformações são imensas. Quer dizer, você hoje, quando diz a economia agrícola é a economia que se chama de primária, é só modo de dizer. Porque hoje você vai no interior de Mato Grosso, você vai ver os bois e as vacas andando no campo com chips aqui nelas. Não é isso? E a ração também é controlada. E o fazendeiro lá no interior, ele sabe que a cotação do valor da carne está dada pela Bolsa de Chicago. E, portanto, ele tem que olhar no computador a quantas ele anda. Né? Então, de alguma maneira, essas transformações que estão ocorrendo não são, na agricultura, não são independentes das transformações dos serviços, nem são da indústria, porque, no fundo, é o predomínio de uma forma de desenvolvimento tecnológico-científico muito grande. Os países não têm, eles todos, essa mesma condição. Alguns não têm terra, outros não tiveram desenvolvimento industrial, outros não tiveram desenvolvimento científico suficiente para permitir que eles avançassem, etc. O Brasil, bem ou mal, conseguiu muita coisa, digamos, depois da Segunda Guerra Mundial. O país não muda de um ano para o outro, são processos que vão avançando, depende de circunstâncias, num dado momento pode avançar, no outro não pode, mas nós fomos construindo uma economia que tem uma base forte, medida hoje pelo que se chama o produto bruto do país, ele está certamente entre os 10 maiores do globo. Não é? Isso varia, porque quando se fala, como chama, o PIB, isso é medido em dólar. Então, quando o dólar sobe, quando baixa, varia o PIB, sem que varie realmente a condição material. Os produtos podem ser os mesmos, o valor sobe, desce, dependendo da variação. Mas, enfim, de qualquer maneira, por isso tanto faz seja sétima, oitava, nona, décima, é um dos países que tem uma capacidade produtiva boa. Bem, é suficiente isso para nós dizermos que nós estamos com o nosso futuro garantido? Não é. Não é por quê? Não é porque isso vai depender sempre da capacidade que os governos e a sociedade tenham de tomar decisões adequadas. Agora mesmo, então, nós estamos assistindo a um processo muito importante no mundo, que é a variação dos preços relativos entre as matérias-primas e os produtos manufaturados. Todo mundo está vendo nos jornais. Os produtos de alimentação estão subindo muito. E de energia também. Bom, isso vai colocar problemas complicados. Pode ser que os governos acertem em ajustar a economia ou não. Sempre há uma certa coisa, algo de imprevisível no futuro dos países. Né? Bom, mas de qualquer maneira, nós temos escolhas. E no nosso caso, primeiro porque houve uma certa base técnica. Exemplo simples. Nós fomos capazes de explorar petróleo em águas profundas. Com tecnologia que foi desenvolvida aqui. Não é fácil buscar petróleo a 2, 3, 4 mil metros de profundidade. Aprendemos e fizemos. Nós fomos capazes, na parte de agrícola, de transformar o cerrado, que era uma zona que se dizia inútil para a agricultura, no grande celeiro do Brasil. Onde é que está a produção hoje? A produção está em Mato Grosso, está em Goiás, está no sul do Piauí, está no sul da Bahia. Isso tudo, quando eu tinha a idade de vocês, mais jovens, era considerado terra inútil. Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia que permitisse transformar essa terra em terra produtiva. Para isso, precisou não só ter novas técnicas de lidar com a terra, como desenvolver sementes especiais, enfim. E nós avançamos nesse setor. Em alguns setores, nós conseguimos avançar razoavelmente para poder estar mais ou menos em condições de dizer, bom, no futuro é possível que o Brasil continue avançando. A condição para isso, eu disse, uma é que se tenha decisões que sejam compatíveis com o que venha a ser o futuro. Portanto, ter alguma hipótese sobre o futuro. Segundo, é ter recursos naturais, recursos humanos expressivos. Nós agora estamos diante de uma situação bastante curiosa no Brasil. Por quê? Porque estamos descobrindo que nós temos uma enorme quantidade de petróleo e gás. E, além disso, nós desenvolvemos, foi desenvolvimento daqui, desde os anos 70, na verdade, o etanol. Ora, num mundo em que você tem a energia como uma questão delicada,
nós temos algumas vantagens. Ora, um país que produz petróleo e gás não necessariamente é rico, como país. Algumas pessoas vão ser ricas, mas o país não necessariamente. Nós temos aqui, vou dar exemplos nossos, Venezuela e o México. A Venezuela tem muito petróleo. Até hoje não conseguiu transformar a sua economia numa economia que dê emprego para todo mundo, que crie uma classe média, que dê satisfação maior à sua população, porque esse dinheiro ficou concentrado, na verdade hoje está na mão do governo, e geralmente o que acontece é que através de distribuição de renda, de recursos do petróleo um pouco aloprados e de muita corrupção, a Venezuela nunca conseguiu realmente se transformar num país que tenha algo mais do que petróleo. O México, que conseguiu, não obstante, como o México, como o governo do México não tomou decisões adequadas no plano dos impostos, hoje o México depende do dinheiro que sai do petróleo. É como se a Petrobras aqui tivesse um canal direto com o Tesouro do Brasil. Então, o que ela produz vai para o Tesouro. O que acontece? Não sobra para ela. Não sobrando para ela, ela não desenvolve novos campos, não explora mais. Então, a Pemex, que é uma grande empresa de petróleo, que era muito maior que a Petrobras, está caindo. Porque ela não aumentou as suas reservas, nem aumentou a produção atual, nem a futura, portanto, do México. Apesar do México ter tido sempre mais petróleo do que nós. Nos países do Oriente Médio, da Arábia Saudita, como se sabe agora mais ainda, tem uma fortuna imensa. Agora, não resolveram problemas fundamentais. Nesse momento começam a se dar conta de que precisa fazer alguma coisa, estão tentando desenvolver turismo, criar, agora tem até voo direto daqui, não sei para onde, lá no Oriente Médio, mais barato, para criar grandes hotéis, estão tentando fazer alguma coisa, mas não deu bem-estar maior para o conjunto da população. Então, nós, no caso do Brasil, vamos ter que decidir, o que nós vamos querer, temos mesmo essa riqueza, vamos ser poderosos em energia, temos água, porque temos água. O que nós vamos fazer com isso? Depende de decisões. A Noruega, que era um país bastante pobre, há 50 anos. Hoje é um país bastante rico e que tem um futuro mais ou menos assegurado. Porque tem petróleo e tem tecnologia. Desenvolveu, sei lá, Nokia, não sei o quê, essas coisas todas. Mas o que ela fez com o petróleo? Ela criou fundos, não está gastando a renda do petróleo. Está criando fundos que ela diz, olha, esse petróleo um dia vai acabar. E não é justo que a geração atual jogue fora o recurso da geração futura. Então vamos criar condições, especialmente utilizar esses recursos para a educação. E para nos mantermos à frente na competição mundial pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, nós temos diante de nós isso. Para nós termos uma sociedade mais equilibrada no futuro, se nós tivermos efetivamente, como parece que temos, capacidade e temos, e recursos suficientes para utilizar o nosso potencial, nós vamos ter que definir o que nós vamos fazer com esse dinheiro. De que maneira nós vamos usá-lo. E aí entra as outras questões que não são econômicas. As questões econômicas, de alguma maneira, os motores da economia, no caso do Brasil, já estão postos aí. O Brasil conseguiu fazer avião, exportar avião, que era uma coisa impensável. Só para dar um exemplo, eu era ministro da Fazenda em 94 ou 3, nem me lembro, quando o ministro da Aeronáutica me procurou e disse, olha, o que nós vamos fazer com a Embraer? Porque a Embraer não tem mais jeito. Ela estava endividada, quebrada, o governo não tinha como. Bom, foi preciso fazer uma opção de transformações, privatizamos a Embraer, fizemos uma cláusula, que chama-se Golden Share, uma cláusula de ouro, que o governo interfere, ela não pode vender para quem quiser, não sei o quê, capitalizamos e hoje a Embraer virou uma empresa que tem alto desenvolvimento e é a terceira do mundo e faz aviões. Né? Quer dizer, nós estamos demonstrando, portanto, que nós temos essa possibilidade de ir acertando a coisa avançar. Agora, são os motores que estão aí, nós já temos a capacidade empresarial, tal, mas nós temos que entender que o mundo do futuro vai ser crescentemente um mundo que vai depender, não é de minério, é de neurônio. Eu até tenho dito isso, nós vamos ter que criar um sistema para trocar minério por neurônio. Se nós temos petróleo, temos gás, como é que vamos trocar isso em cérebro? Porque o futuro vai ser definido em função da nossa capacidade de realmente melhorarmos a nossa criatividade, a nossa capacidade, portanto, de nos ajustarmos a um mundo que tem uma base científica e tecnológica muito grande. Bom, isso não dá, por si mesmo, não soluciona todas as coisas,
Mas isso você tem que ter uma visão de futuro, e nesse caso é isso. Não pode imaginar que o que você dilapida hoje não será cobrado amanhã. Será cobrado amanhã. Nós temos que ver, portanto, se nós estamos ou não com uma estratégia de mais longo prazo, para que nós possamos ter uma sociedade onde as pessoas no futuro vivam de uma maneira mais adequada. É óbvio que, para que essas vantagens eventuais que venhamos a consolidar na economia se transformem em felicidade, pelo menos em possibilidade de felicidade, porque felicidade é uma coisa muito subjetiva, não dá para definir a de cada um, mas condições de uma vida, em vez de falar de felicidade, de ter um nível de vida mais adequado, a ONU tem uma coisa chamada Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Aumentarmos o nosso IDH, não é tão difícil ver quais são os buracos negros. O que é que nos falta? Falta educação, falta saúde, né? São coisas fundamentais. E falta acabar com certas bolsões de miséria. De alguma maneira, essas faltas já estão, eu diria, definidas. Já estão equacionadas, já se sabe. Se nós olharmos há 20 anos, a situação era pior. As crianças todas não estavam na escola, não tinha o SUS, que é um sistema único de saúde, não funcionava, não existia um mecanismo para atender a todo mundo. Hoje, existe. É bom? Não. Todo mundo reclama e tal. Aliás, reclamam do SUS mais os que não usam o SUS. Que é a classe média que não usa o SUS, tem plano de saúde e acha que o SUS é uma porcaria. O povo, como não tinha nada, não acha tão ruim assim. Né? E você, em certas circunstâncias, até você recebe medicamento de graça. Quer dizer, não é que estejamos parados, mas estamos longe de ter um atendimento razoável de saúde. Educação também. Hoje as crianças estão na escola, dizem que todas. Dizem pelo seguinte, porque nunca em nenhum lugar estão todas, porque não pode. Mas 97%, não sei o que, estão na escola. Mas que escola? Quanto tipo de aula tem na escola? 3 horas por dia, 4 horas por dia? Quanto ganha o professor? O que ele sabe? Que treinamento teve o professor? Tudo muito, muito deficiente. Então, se nós quisermos ter um futuro melhor, não é só ter o sonho, nós temos possibilidade. A pergunta de vocês é o sonho e a realidade. Não é? Se você não tiver o sonho, você não sai do lugar. Se você ficar só sonhando e não construir o caminho, também não anda. Tem que haver adequação desse sonho aos seus meios. E tem que criar novos meios para que esse sonho seja pouco a pouco alcançado. Na educação, por enquanto, há bastante sonho e tem-se alguns meios, né? Mas não está generalizado. Você não pode dizer que o nível educacional em qualquer escola seja o mesmo, porque não é. Vocês são de uma escola que é de excelência. Tomara todas fossem, mas não são. Né? E é uma decalagem, como se chama, uma diferença muito grande entre o ensino público e o privado. Há boas escolas públicas, mas na média, não. Né? E o problema nessas matérias, quando você pensa no futuro de um país, não é a excelência, é a média. Porque a excelência sempre se encontra. Tendo ou dinheiro ou muita capacidade, vai se dar bem. Dinheiro só não adianta para se dar bem na educação, mas às vezes é necessário. E capacidade precisa ter sempre, senão não vai. Né? Nós não temos ainda uma média de oferta, portanto, de dinheiro para oferecer, e de treinamento, de capacidade do corpo docente, para que as pessoas realmente tenham uma formação mais adequada. Né? Eu acho que esse é um dos, se nós quisermos olhar para o futuro do Brasil, e dizer, olha, está bem, nós temos boa base econômica, nós temos eventualmente alguma riqueza, mas nós vamos precisar melhorar, a educação passa a ser um ponto fundamental. Até porque ela se liga a outro problema que também já está equacionado, mas não resolvido, que é a diferença de renda, que é muito alta, que é inaceitável. Não é? A diferença de renda no Brasil é muito elevada. Existe, como vocês talvez saibam, uma medida estatística disso, que chama-se o coeficiente de Gini, que é uma medida para ver qual é a diferença entre os níveis de salário, as camadas de salário. Não é? Bom, quanto mais baixo, quanto mais tendendo a zero, é que tem menos diferença. O Brasil hoje está em 53, mais ou menos, 0,53. Bom, só que se nós olharmos há 10 anos, era mais alta. E é muito difícil mudar esse Gini. Né? Há 10 anos era mais alta, há 20 anos mais alta ainda. Há 30 nem se fala. É verdade que há certos momentos que variam um pouco. Mas, ou seja, nós ainda estamos, nesse momento, não é verdade o que se diz a toda hora. O Brasil tem a maior disparidade de renda do mundo. Isso é um pouco de exagero, porque eles comparam com a África, e na África não tem estatística.
Eles usam um outro elemento, é a disponibilidade de comida, não é renda. Né? Aqui usa renda, mas de qualquer maneira, são detalhes. O fato é que, por qualquer que seja o critério, a concentração de renda é muito elevada no Brasil. Né? Então, isso é um problema. Como é que se pode diminuir essa concentração de renda? Tem várias maneiras. A base da concentração de renda é a propriedade. Uma das razões pelas quais o Brasil tinha uma alta concentração de renda é por causa da escravidão. Terra era concentrada e o escravo não tinha nada. Veio a abolição, ficou igual. Ficaram sem nada. Então, isso aí é uma massa de diferenciação muito grande. Você compara com os Estados Unidos, onde também teve escravidão. Mas nos estados do Nordeste americano, o que acontece? Tiveram acesso à terra. Né? A terra foi distribuída logo. Não no sul dos Estados Unidos, onde ficou mais atrasado. Aí houve uma guerra interna e forçaram muito a distribuição, mas houve acesso à propriedade. No Brasil nunca houve acesso à propriedade. Agora é um pouco diferente, porque agora a grande produção agrícola é no agrobusiness. Você dá um pedaço de terra para a pessoa, você dá um calvário, que ela não tem condições de produzir. Não é que eu seja contra, eu sou favorável a que se dê, mas é preciso que haja outras políticas juntos para que isso possa dar algum resultado. Mas o fato é que, por razões históricas que sejam, e também pela forma como se deu a produção industrial no Brasil, que foi concentrada em grandes empresas estatais, isso concentra a renda também. Nós nunca tivemos digamos assim, um empreendedorismo tão amplo como nos Estados Unidos, onde mais empreendedores passaram a existir. Mas, bem ou mal, isso é o passado. Se nós quisermos agora diminuir essa diferenciação de renda, o que pode ser feito em matéria de propriedade agrícola tem sido feito, que é o processo de reforma agrária, com seus limites, suas dificuldades, sua pouca avaliação do resultado disso. Mas tem sido feito, eu não sei se o resultado tem sido positivo, porque não basta só dar terra, precisa dar umas condições de trabalho, e hoje o mercado não é favorável à pequena produção agrícola. Bem, o outro é a educação. Você tem que dar condições da pessoa ter um melhor desempenho. E há uma ligação direta entre o nível e o tipo de aperfeiçoamento educacional e o nível de renda das pessoas. Então, também, se nós quisermos resolver a questão, ou pelo menos minorar as diferenças de renda, nós temos que aumentar o acesso à educação. Então, eu diria que, tanto no que diz respeito digamos, as bases materiais para o crescimento do Brasil no futuro, quanto no que diz respeito ao que é necessário fazer para diminuir as diferenças existentes, existe já algum conhecimento e até algumas políticas. Mesmo a redução da pobreza absoluta. Desde que, se vocês olharem os dados, vocês vão ver que houve alguns momentos em que o nível de renda do Brasil, dos mais pobres, mudou. Mudou quando houve o Plano Cruzado. Me lembro, foi em 1986, né? Houve uma mudança, nós tínhamos naquela época mais ou menos 40% da população ficava abaixo da linha de pobreza. Linha de pobreza é uma invenção, que depende de como se define. Em geral aqui, você tem pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Bom, não famílias, pessoas. Né? Bom, quando veio o Plano Cruzado, caiu para 30%. Aliás, para menos um pouquinho, 29%. Por quê? Porque parou a inflação. Quando para a inflação, é um aumento indireto da renda, imediato. Só que depois voltou a inflação, voltou lá para cima. Aí veio o Plano Real, caiu de novo, para 30%. Do Plano Real para cá, continuou caindo. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer alguns programas focados sobre as camadas mais pobres, as bolsas. Começaram lá como Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, agora é Bolsa Família. Isso tem um certo efeito distributivo. Eu não tenho dado de memória, mas hoje deve ter mais ou menos 23% da população abaixo da linha de pobreza. E dentro da linha de pobreza tem uma outra linha, que é da miserabilidade. Que são os mais pobres entre os mais pobres. Isso caiu assim no Brasil. Se você olhar os últimos 20 anos, caiu drasticamente. E mudou o local. Hoje os mais pobres estão nas cidades. Nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades, mais do que no campo. No passado era o contrário. Era no campo. Mas caiu em função de um conjunto de políticas. A essas tem que se somar mais uma, emprego. Quando a economia cresce,
quando você tem mais acesso à educação e quando você tem mais políticas focadas para atender os mais pobres, que tem que ser uma política temporária, você não pode transformar o mais pobre num mendigo, que depende sempre do Estado, tem que criar condições de passagem dessa situação para uma situação em que ele trabalhe e que tenha por conta própria avance. Mas quando você faz isso, diminui. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu no México, em certos países. A Argentina, o Uruguai é outro nível, a pobreza era menor, a Argentina teve muito ruim há uns tempos atrás, mas recupera rápido, porque o patamar dela era muito mais elevado que o nosso. Não é? Importante mesmo é México e Brasil, que é onde havia grandes massas de pobreza. Ou então, Índia, China. China é impressionante. Eu estive na China há umas 3 semanas, fui para o interior da China, eu até escrevi no jornal, eu não vi miséria. Eu vi alguns pobres, mas eu fui ao equivalente à imagem que se tinha aqui do Nordeste do Brasil. Região bem pobre da China. A mudança é imensa. Não é? Por isso também estão comendo mais, por isso também tem mais pressão sobre alimentação, produtos agrícolas estão mais caros, etc, etc. Mas, enfim, eu diria, se nós quisermos encarar o futuro, nós vamos precisar ter continuidade nessas políticas e mais empenho nelas. E talvez uma ênfase maior na qualidade do que na quantidade. O Brasil entrou num momento, nós já não somos mais um país tão pobre assim. Nós temos pobres, mas não somos tão pobres assim. E não adianta olhar só pela quantidade, tem que ver a qualidade. Já não falta dinheiro, falta competência, falta gerência, falta capacidade efetiva de fazer com que o dinheiro chegue onde tem que chegar e falta controle, falta avaliação dessas coisas. Então, se nós quisermos um país melhor no futuro, e que é possível, nós precisamos olhar para essas questões. Eu diria, claro que as econômicas são sempre importantes, mas já tem muita gente olhando. Já estão bastante ligados aos motores do mundo. Onde há menos gente com empenho olhando é como é que está melhorando a cada momento a educação, a saúde, os programas assistenciais, essas questões. E há uma outra área que é mais difícil ainda e que tem a ver também com o modo de viver. E que se nós quisermos ter um país melhor no futuro, temos que olhar com mais atenção para ela. O que atormenta hoje as pessoas, além, naturalmente, quando não tem emprego, atormenta a educação que não é boa, tudo isso. Atormenta a segurança. Atormenta a segurança porque nós chegamos a um momento em que esse problema não é um problema que afeta uma camada da população, afeta a todos. Diferentemente, quem mais sofre são os pobres. Por mais que os que mais gritem sejam os ricos, a classe média, pegou em alguém da classe média, sequestrou alguém da classe média e faz um carnaval. Mas todo dia se matam pessoas no Brasil. Ontem no Rio. Todos os dias no Rio de Janeiro. Para não falar aqui. Né? A violência é imensa. Né? E é uma violência que não tem limite de classe, não. Mas que se concentra na classe mais pobre. Né? Quer dizer, quando você vê as estatísticas, é pobre matando pobre. É pobre roubando pobre. Não quero dizer que os ricos não possam eventualmente também morrer ou ser sequestrados, mas veja o sequestro. O sequestro caiu muito em São Paulo. Por quê? Porque os ricos se mobilizaram, forçaram o sistema de segurança pública a atuar de uma maneira mais consequente, desespecializaram e hoje o sequestrador vai preso com muita facilidade. Né? Agora, o crime comum não. Continua muito solto. E hoje com um agravante, que está muito vinculado à droga. A criminalidade está ligada à droga e à corrupção. Nesse instituto aqui, nós fizemos vários seminários já aqui com a Universidade de Harvard sobre questão de criminalidade e violência. Não há muito mistério para saber o porquê que isso ocorre, como é que isso ocorre, aonde isso ocorre e o que é preciso fazer para não ocorrer. Mesmo países que foram bem dramáticos nesse aspecto, como a Colômbia, porque tem cartel de droga, produtora de droga, etc., etc., a Colômbia conseguiu, nas cidades, controlar a violência. Bogotá, Medellín, as grandes cidades. Nós tivemos aqui, o prefeito, acho que de Bogotá, conversando sobre o que foi feito lá, etc., etc., como é que eles resolveram essa questão, ou melhor, minoraram essa questão. Na Colômbia, a Colômbia é mais grave, porque tem guerrilha, e tem uma ligação entre a guerrilha, que era um movimento, era ideológico, com a droga.
né? E são armados. Então tem zonas da Colômbia que não tem controle. Mas nas cidades o governo controlou e as prefeituras tiveram um papel decisivo. Por quê? Porque não adianta, como agora estão fazendo no Rio de Janeiro, manda a polícia matar bandido, como eles chamam. Mata todo mundo, bandido ou não bandido. Bandido, qual é a definição? Às vezes o próprio policial também é. Né? Bom, e depois vai embora. O que acontece? Naquele vazio, volta a ter um sistema de distribuição de droga. E o distribuidor de droga dá proteção à população. Passa a ser, aspas, o Estado. Porque não tem escola, porque não tem um posto de polícia permanentemente lá, porque não tem um posto de saúde, porque o Estado ficou fora, saiu. Aí aquilo ficou uma terra de ninguém, ou melhor, terra dos donos da droga e do crime. Bom, a Colômbia atuou muito fortemente. Um dos prefeitos que esteve aqui contou o seguinte: ele demitiu praticamente toda a polícia lá municipal, porque a polícia estava envolvida na droga, no crime. Um dos fatores fundamentais para acabar é porque a própria polícia é parte do sistema. Vocês viram alguns filmes que apareceram recentemente aí onde isso aparece claramente. A própria polícia é parte do sistema. Então aí fica difícil. E ninguém vai querer que no futuro o Brasil seja um país como ele é hoje, que você, se morar no Rio de Janeiro, tem medo de andar na rua, porque pode levar eles chamam bala perdida. O único país do mundo, quando se causa mortes, bala perdida. Ah, bom, então já sei. Porque não existe isso, bala perdida. Na Colômbia a bala não é perdida, é matar fulano de tal, porque eu estou na briga com ele. Aqui não. É tanta a falta de controle do Estado que a bala perdida mata um transeunte. Ou mata na própria casa da pessoa, de repente, que ele leva um tiro. Bom, então essa questão me parece que para o futuro é muito importante e não está equacionada. Se nós não formos capazes de lutar contra a corrupção, em geral, mas especialmente no caso da policial. Se nós não formos capazes de entender que a ação repressiva sozinha não resolve, tem que ter uma ação social conjunta. Se nós não formos capazes de entender que isso está afetando a todo mundo, vai ser difícil ter uma sociedade feliz. Pode ser que ela seja mais rica, vai ser provavelmente. Pode ser que ela tenha até melhor educação, mas ela não vai ter condição de você dizer, bom, aqui eu vivo com tranquilidade. Não vai ter. Então, essa questão que não está ainda no mapa da vida brasileira é muito importante. Ela está no mapa dos jornais, mas os políticos ainda não entenderam que a segurança é uma questão que afeta a todos e que está ligada com a corrupção. E como uma parte da corrupção penetrou na vida política também, e quando você vê no Rio de Janeiro, para dar o exemplo do Rio, mas não é o único, teve no Acre, teve em Rondônia, teve em muitos lugares que em níveis médios do poder já existe contaminação com crime, seja com a droga, seja com crime organizado. E dicas de passagem, o crime hoje não é como a economia, é globalizado. Não é um crime só aqui, tem redes que se conectam com o mundo todo. E tem capacidade de articulação, às vezes, maior que a do governo. E quando o crime tem maior capacidade de articulação do que o governo, fica difícil. Quando o bandido do Rio de Janeiro tem armas que são superiores às armas da polícia, fica difícil. Esse problema não está ainda, a meu ver, nem sequer como o da educação ou da saúde no Brasil, onde foram criadas algumas instituições, e mesmo da pobreza, para lidar com isso. Nós ainda estamos discutindo a questão da violência topicamente, aqui, ali, sem entender que isso é uma questão de todos. E que precisa de uma ação governamental muito forte e junto com a sociedade. Só que a questão da política, da violência, etc., não está desligada de um outro problema, que eu acho que também é um problema muito sério no Brasil, e que o nosso futuro vai depender de nós também equacionarmos melhor esse problema. Qual é? É o da justiça. Porque em boa parte o que acontece com o crime acontece porque não há punição. Sobretudo na questão de corrupção. Há uma impunidade. E há uma impunidade porque nós não conseguimos ainda no Brasil, e aí são os valores, fazer com que as pessoas entendam que a lei vale para todos. A igualdade na lei é condição fundamental para haver igualdade na sociedade. Se não houver igualdade nem na lei, como uns nascem ricos, outros nascem pobres, se não tem pelo menos um local onde dirão, aqui nós somos iguais, como é que você muda? O privilégio vai sempre prevalecer. Nós somos uma sociedade onde o privilégio prevalece.
Quer dizer, a lei não é para ser aplicada aos poderosos. Não preciso dar exemplos, vocês estão vendo nos jornais todo dia. Acusações de todo tipo, comprovações, e o que acontece? Nada. E pior, muitas vezes o próprio povo sanciona votando em pessoas que são sabidamente corruptas e que ganham a eleição disparada. Então não é o governo, somos nós, é a sociedade. Quer dizer, o valor de que você tem que ser correto e seguir a lei não pegou no Brasil com a força com que tem que pegar. Nós temos uma democracia mais ou menos. Temos eleições, temos liberdade, os jornais são livres, a gente pode se organizar à vontade, mas nós não acreditamos na lei. Nós não acreditamos que diante da lei somos iguais. Não, nós não somos iguais perante a lei. A lei é para os inimigos, não é para os amigos. Sempre foi assim. Mas não pode continuar sendo assim. Se nós quisermos realmente ter um futuro melhor, onde a sociedade seja não só mais próspera, mais educada, mas também com mais garantias e que você se sinta bem nela, você tem que se sentir parte dela. Na medida que você não se sente parte dela, uma coisa são os lá de cima, os poderosos, outra coisa é o povo. Há uma dissociação. E há uma dissociação. O povo é uma coisa e olha lá para os lá de cima como se eles pertencessem a um outro universo e fecha até o nariz para falar com eles. Mas eles é que mandam. E prevalece uma sociedade de privilégios. Isso são valores que têm que ser revividos, têm que ser pregados, senão você não vai ter uma sociedade melhor, não vai ter uma sociedade onde as pessoas se sentam partes dela com vontade de defendê-la, senão você se sente apenas com vontade de tirar o proveito que você puder dela. Ora, onde a gente tira o proveito que pode é no mercado. No mercado é assim, quem faz negócio, quanto mais ganhar, melhor. Mas na vida, na sociedade, na relação humana, quando você tem que estabelecer teias de ligações entre as pessoas, se você fizer a mesma regra, aí nós não vamos ter uma sociedade agradável de viver. Vamos ter uma sociedade que pode ser até mais próspera, mas não é agradável de viver. Algumas sociedades foram muito prósperas e bastante desagradáveis. A Alemanha nazista foi próspera em certos momentos. E daí? Havia campos de concentração e câmara de gás. Portanto, a prosperidade não resolve a questão do que é a boa sociedade dos filósofos gregos. Você precisa que a gente tenha outras dimensões que são éticas, que são valorativas, e, no nosso caso, eu acho que a questão mais genérica, portanto, a mais básica, é a igualdade perante a lei, quer dizer, a ideia mais elementar de democracia. Não é nem tão complicado assim. A ideia mais elementar de democracia, que a democracia não é simplesmente você votar, ser votado, ter representante, etc., etc., é você realmente ter um pacto fundamental com o qual você está de acordo. Estou de acordo com essas leis que existem. E, portanto, eu vou viver dentro delas. Nós concentramos a crítica nos últimos 20 anos, 30 anos, como era justo, no social. E foi importante, quer dizer, tudo aqui, tudo é questão do social. Desigualdade, continua sendo importante. Mas nós temos que agora acrescentar a essa preocupação com o social a preocupação com a igualdade, no sentido político da democracia. Claro que a outra também, mas a outra, se não houver essa, é difícil que venha a outra. Tem que haver você tem que se sentir, digamos, ligado à sociedade. Quando é que os brasileiros se sentem ligados uns aos outros? É curioso isso. Em certos momentos apenas. Futebol, certamente. Sobretudo se for contra a Argentina. Aí dá um sentimento de que pertencemos ao mesmo bando. Né? Em certos lugares no carnaval. Né? Mas quando mais? Quando é que nós sentimos temos um sentimento de que nós precisamos reviver esse sentimento, de que como nação nós podemos ter uma nação melhor. Temos elementos para isso. Eu falei da disponibilidade de energia. Mas nós temos elementos culturais para isso também. Com todas as diferenças que existem, o país tem um certo grau de aceitação do outro, é mais tolerante que muitos países. Né? Mesmo na questão de raça, que é uma questão difícil, delicada, e que há preconceito, mas nós somos um pouco mais abertos do que os outros países. Nós aceitamos com mais facilidade outros países, até porque nós somos produto de muita migração.
Nós não podemos ser outra coisa senão essa confusão que nós somos. Né? Muitos países são assim. Os Estados Unidos têm uma confusão também. Migração, etc, etc. Mas eles não têm tanto... eles gostam de dizer que eles são um melting pot, quer dizer, uma mistura lá. Não são tanto assim. Eles são camadas que não se misturam tanto. Convivem. Porque lá eles respeitam a lei. Nós aqui estamos o oposto. Não respeitamos a lei, mas gostamos uns dos outros. Mais ou menos. Né? Mesmo sem respeitar a lei. Né? Mas nós temos menos intolerância frente ao outro. Isso não é ruim, que nós tenhamos menos intolerância. É bom que tenhamos uma cultura da tolerância. Né? Então nós temos alguns elementos que permitem uma revalorização do país como uma nação, e não só como um mercado. Bom, eu poderia falar o dia inteiro, mas para finalizar, vou só mencionar um fato que me parece que é importante, e que eu sempre me refiro a ele, porque as pessoas geralmente não pensam nesses termos, para dizer por que eu acho que nós podemos melhorar daqui para frente. Além do que eu já disse aqui, disse de passagem, mas já disse. É que nós somos um país que cresceu muito depressa, populacionalmente. Até mesmo economicamente. Quando a gente olha os dados, tem um economista inglês chamado Madison, que fez um cálculo da riqueza dos países do século passado. Bom, só o Japão cresceu mais que o Brasil até 1980. Só o Japão. E nós sempre dizemos que não. Nós crescemos muito. Não é à toa que nós podemos somos a 10ª economia do mundo. Não éramos. Né? Bom, a Argentina, que era a 5ª ou 6ª, foi lá para trás. Os países não necessariamente vão numa linha reta. Eles podem, nós também. E podemos, de novo, ter queda. Já tivemos. Podemos ter outras. Mas, enfim. Mas nós crescemos muito a população. A população do Brasil cresceu com uma taxa imensa, uma explosão demográfica. Né? Bom, os chineses, que são muito numerosos, o que eles fizeram agora, nos últimos 20 anos? Proibiram ter mais do que um filho por família. Né? Porque eles perceberam que seria impossível atender às necessidades das pessoas se o crescimento continuasse do jeito que era até então. Como lá o regime é autoritário, limitaram e penalizam quem tem mais do que um filho. Agora, como essas zonas de terremoto e inundação, vão autorizar ter mais de um. Nas zonas de população que não é chinesa, autorizam também. Mas é tudo assim. Aqui não dá para dizer. O governo, por sorte, não tem esse poder de controlar a vida de cada um. Né? Bom, e também não teve nenhuma política muito definida de controle de população. O que aconteceu é que a nossa população se urbanizou com muita velocidade. Ela veio do campo para a cidade. Né? Quer dizer, ela passou de ter, sei lá, menos de 20% no campo, na cidade, e 80% no campo, agora é o inverso. Tem menos de 20% na cidade, no campo, e mais de 80% na cidade. Ao urbanizar, ela também permitiu um mais rápido acesso à educação, à escola. E há uma correlação direta entre o nível de escolaridade das mulheres e o número de filhos. Quer dizer, quem fez a grande transformação demográfica foram as mulheres. Os homens sempre foram mais irresponsáveis nessa matéria. Quando a mulher começa a ter mais educação, basta ter escola primária, cai o número de filhos. Mesmo que o governo não tenha feito, como não fez nenhum programa de controle da natalidade. O fato é que, se nós tínhamos em 1950, sei lá, 5, 6 filhos por mulher, hoje tem 2. 2,2. Quase 2. Quando tem 2, duplica, não aumenta a população. Está estagnante. Se cada mulher tiver 2 filhos em média, a população não cresce, só por imigração. Não cresce. Bom, nós estamos chegando ao ponto em que a população do Brasil, daqui a uns 20, 30 anos, para de crescer. Repõe a população existente. Mas a população crescia 3,5%, assim, em 1950, hoje é 1,2%, 1,1%. Quase nada. Bem, isso tem uma opção de efeitos. Sobretudo porque também altera a composição etária. Porque nós temos, quando cresce muito, tem muita criança. Bom, agora a população diminui, ainda tem bastante, mas diminui a pressão da população mais jovem e aumenta dos mais velhos. Mas ainda não aumentou tanto quanto na Europa, por exemplo. Ou seja, a população adulta, nos próximos 20 ou 30 anos, vai ser grande. Depois não. Depois é o contrário, envelhece. Aí quando a população envelhece, tem outros problemas.
previdência social, custo de hospital de velho, quem é que trabalha, o número de pessoas que vão ter que sustentar diminui relativamente. Nós estamos num dos melhores momentos, é uma janela de oportunidade, como os americanos dizem. Porque daqui até os próximos 30 anos, nós não vamos ter uma explosão de crianças, nem de velhos. Nós vamos ter, provavelmente no futuro, mais escolas do que precisamos, né? E menos casa de velho do que vamos precisar, né? Vai ter que mudar essas ênfases na política social. Mas o importante é que a massa com energia vai ser muito grande. Quer dizer, gente com capacidade, em idade produtiva, vai ser muito grande. Então, se nós conseguirmos incutir valores nessas crianças, nessas pessoas, se nós conseguirmos que os governos operem de uma maneira menos corrupta e aumentar o grau de eficiência, e se nós não errarmos muito nas escolhas estratégicas, por exemplo, o que vamos fazer com o dinheiro do petróleo, esse tipo de questão, se vamos ou não usar a energia atômica, há decisões importantes a serem tomadas aqui para frente. Se nós não errarmos, eu acredito que vai ser possível não só sonhar com uma sociedade um pouco mais igualitária, não um pouco, mais igualitária, mais justa, mais democrática e mais próspera, não só sonhar, como criar o caminho para chegar até ela. Portanto, minha conclusão não é pessimista, pelo contrário, mas é de cautela. Depende do que nós fizermos. E se nós continuarmos fazendo pouco nessas áreas mais dramáticas, que são as áreas da violência, do crime, do desrespeito à lei, da questão da igualdade, podemos ter uma sociedade bastante rica, mas que não vai resolver o problema da população e que não vai permitir que nós nos sintamos confortáveis nessa sociedade, por mais rica que ela seja. Vai depender um pouco, na verdade, do que a geração mais nova de vocês fizer e tiver consciência de que há caminho, mas não adianta cruzar os braços. Tem que pegar realmente forte no trabalho para que esses caminhos sejam pavimentados, para que o Brasil possa passar e todo mundo se sinta melhor acomodado dentro do país. Muito obrigado.